Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos agora utilizar o Tinkercad para nós podermos criar os nossos circuitos, montarmos os nossos equipamentos do Arduino. Eu acesso a página do tinkercad.com. Eu tenho a opção de me inscrever, caso eu não seja inscrito, ou eu posso simplesmente vir em entrar. Ele permite que você possa fazer login com a conta do Google ou com a conta da Apple, ou caso tenha criado uma conta, entrar com o seu e-mail, usuário ou senha. No nosso caso, vamos entrar com o Google. Caso você queira criar um projeto, novo projeto design, você pode clicar na opção criar. Caso você já tenha algum projeto, eles irão aparecer do lado esquerdo. O que realmente eu quero é montar projetos de circuitos. Então, clique em circuitos. Caso você já tenha criado algum projeto, ele poderá aparecer. Então, no meu caso, eu tenho 2 projetos. Fui montando um, depois salvei o outro. Então, tenho 2 projetos. Caso eu queira um projeto novo, eu vou clicar em criar novo circuito. Na janela que nós temos algumas opções. O primeiro botão, por exemplo, ele serve para você modificar a orientação do componente. Nós temos a opção também de excluir componente. Tem uma opção de voltar, no caso desfazer ou avançar, refazer. Eu tenho ainda a opção de anotações, caso eu queira montar alguma anotação. Eu tenho a opção de exibir e ocultar o objeto. Eu tenho a opção de código, que eu vou utilizar para mim poder estar codificando, no caso do Arduino. Terei a opção de inicializar a simulação para que ele simule o protótipo que eu montei. Temos ainda a parte de exportar o circuito. Você pode exportar para levar para algum outro leitor de circuito. Tem a parte de compartilhamento. Temos aqui a opção dos componentes. Temos os componentes básicos ou todos os componentes. E ainda tenho a opção de outros equipamentos tipo Arduino, trabalhar com circuito, com montagem de circuito, onde eu posso estar ativando todos esses outros protótipos, mais relacionados com a parte de Arduino. Caso eu queira dar uma olhada nos projetos de Arduino, já vão ter vários projetos de circuitos pré-montados, nos quais nós poderemos estar adaptando a novos projetos. Então, vai existir vários projetos nos quais a gente pode estar utilizando ou reutilizando para que possamos fazer um projeto baseado nesse. Bem, gente, dentro dos projetos, nós poderemos elaborar vários projetos usando o Arduino. Esse é um pequeno projeto no qual, dependendo da quantidade de luz no ambiente, ele pode acender, por exemplo, uma lâmpada. Nesse caso, nós temos um LED. Então, conforme a claridade diminua, ele automaticamente liga a luz do ambiente. Então, esse é um projeto no qual o Arduino vai fazer esse controle, vai detectar se tem luz no ambiente. Se tiver, então o ambiente permanece como está. Se o ambiente diminuir a luminosidade, então não tiver nenhuma luz entrando, por exemplo, ele aciona a lâmpada para poder iluminar o ambiente. Então esse é um projeto. Nesse projeto nós temos uma placa de Arduino, temos a protoboard, nós temos os fios que fazem as conexões, temos resistores e temos a fotocélula, que irá verificar, fazer a leitura de luz no ambiente.
A ligação na protoboard vai levar 5 volts do Arduino para posição positiva. Quando eu ligo esse fio, no fio positivo, ele vai alimentar, todos esses pinos serão alimentados, no caso com 5 volts. Nesse pino negativo, quando eu alimentando o primeiro, ele alimenta todos os outros. Então, esse forma uma carreira de pinos que serão alimentados, tanto na parte inferior como na parte superior. Se eu ligar aqui em cima também, vou ter 5 volts e vou ter o fio negativo, a parte negativa, se eu conectar na parte negativa. Já nessa outra parte que é classificado por letra A, B, C, D, E, quando eu alimento um pino, ele alimenta a carreirinha A, B, C, D, E. Assim como se eu alimentar F, G, H e J, se eu alimentar um, ele alimenta todos com a mesma quantidade. Então, quando eu estou ligando aqui o fio positivo no número 2 aqui, no A, ele vai carregar com 5 volts em todos esses pinos. Então, os 5 volts vai entrar no resistor e o resistor vai passar esses 5 volts para a pernazinha da fotocélula, assim como vai ter um comando que vai ficar fazendo a leitura nos pinos analógicos. Então, esses pinos analógicos, ele vai servir para fazer a leitura da fotocélula. Então, enquanto tiver resistência, ou seja, enquanto tiver luz incidindo, ele vai ficar fazendo a leitura. E quando essa resistência cair, ele fez a leitura, a resistência caiu, ele automaticamente, através do pino 7, vai mandar energia para alimentar o LED, para ligar o LED. Então, o LED só vai ser ligado quando a resistência diminuir. Ele vai ler, ver que não tem nenhuma resistência luminosa e manda energia pelo pino 7 para poder estar ligando a lâmpada. A lâmpada está ligada com o anodo no fio negativo e o outro fio está ligado no resistor, que vai receber energia suficiente para ligar o LED. Então, esse é um mini projeto. Ele é feito com LED, mas, por exemplo, poderia ser substituído o LED por uma lâmpada de verdade. E aí, o Arduino, na ausência de luz, ele acionaria, através do sistema, mandaria energia e acionaria a lâmpada. Então, esse é um pequeno projeto. Agora, nós vamos começar o processo de programação desse pequeno sistema. Então, para isso, nós vamos acessar a opção de código. Na opção de código, tem como eu fazer a programação através de blocos. Então, eu posso programar meu Arduino em bloco, ou posso ainda programar meu Arduino no modo texto, ou no bloco mais texto. Posso utilizar essa forma também de programar. Então, nós poderemos usar das duas formas. No caso, teremos que mudar para modo texto. Bem, gente, trago aqui um pequeno projeto para vocês. Esse projeto, ele utiliza um LED, utiliza 2 resistores, utiliza a placa de Arduino, utiliza a protoboard e utiliza um LDR, um sensor de iluminação. A protoboard, ela tem algumas características. A parte que tem um sinal de mais com vermelho é a parte de energia, é o positivo. Então, do Arduino eu estarei mandando 5 volts para a parte positiva. Então, quando eu conecto aqui, ele alimenta essa barrazinha todinha. Aí eu estou ligando aqui e estou ligando no positivo de cima. Caso eu precise, alimente lá também. A parte que tem um sinalzinho de negativo é a parte do terra, do GND. O GND é a parte negativa. Então, eu estou alimentando aqui e estou alimentando a parte lá de cima. Por que que não liguei, por exemplo, o vermelho logo a parte de cima? Porque aí
ia ficar cruzando os fios. Então, para ficar melhor visível, eu fiz essas ligações. O LED, ele está sendo alimentado com polo negativo, que passa pelo resistor, e o resistor está alimentando o pino. Nessa parte, A, B, C, D, E, quando eu conecto o pino, ele alimenta todos os outros pinos. Então, se eu alimentar o pino 3, o A, ele vai alimentar B, C, D e E. No caso aqui, eu estou alimentando o pino 2 no A e ele está alimentando todos os outros. Então, o negativo está passando e vindo para o catodo, que é o negativo do LED. E o pino 10, que é o pino digital, ele vai alimentar o anodo, o pino positivo do LED. Temos aqui ainda o LDR, que vai ser alimentado com o polo negativo e vai estar sendo alimentado com o positivo, passando pelo resistor, e ainda estará conectado ao pino analógico A5. Então, são essas conexões que nós temos. Como é que vai fazer? O LDR, ele funciona com energia, só que é energia luminosa. Dependendo da quantidade de energia luminosa que ele tenha, ele poderá acionar ou não o LED. Quem vai definir isso é a pessoa que vai programar. Eu posso programar ele para quando tiver muita incidência de luz, ele acender o LED. Como eu posso programar para quando tiver pouca incidência de luz, quando houver pouca incidência de luz, ele acender. Então, eu posso acender com pouca incidência ou com muita incidência de luz. Então, quem define isso é a programação. No nosso caso, temos aqui a parte do código. Na parte do código, esse código eu peguei lá do Arduino e Companhia. Ele vai começar a instanciar as variáveis. Então, a variável do tipo inteira vai ser utilizada, ele cria uma com o nome porta LED. Então, a porta LED vai ser a porta 10, a porta digital. Então, porta LED vai ser igual a 10. O que é esse 10? A porta digital 10. E cria do tipo inteiro uma porta LDR, que vai estar ligada na porta analógico A5. Ele inicia o programa. Ao iniciar o programa, ele vai dizer que vai ser usado o PinMod. Então, é uma das características do Arduino. Ele vai saber que vai ser utilizado um dos pinos. E o pino que vai ser utilizado vai estar relacionado a porta LED. Porta LED, pino 10. E na porta LED, ele vai utilizar como uma porta de saída. Saída do quê? Então, nós vamos ver daqui a pouco qual é a função dessa saída. Poderia ser saída de letreiros, poderia ser saída de outro comando para algum outro módulo. No nosso caso, essa saída, nós vamos definir que ela vai mandar energia para alimentar o LED. Então, nós temos essas características. Essa vai ser a função do pino 10, saída de energia. Nós temos um loop. Esse loop é uma estrutura de repetição. Ele vai repetir até que aconteça um dos estados. Então, quando acontecer um estado, ele vai começar a verificar novamente, verificar. Então, é uma estrutura que vai até o infinito, até você desligar o equipamento. Então, na repetição, está instanciando uma variável, ele vai chamar de estado. E esse estado, ele vai utilizar os pinos analógicos. E nos pinos analógicos, ele vai utilizar para fazer a leitura da porta LDR. Qual é a porta LDR? Porta LDR é a porta
A5, a porta analógica. Então, ele vai pegar os valores da porta analógica. Esses valores da porta analógica podem ser definidos. Então, a leitura que você quer, você pode definir. Como as leituras da porta, dessa porta, vai de 0 a 1023, então eu posso utilizar um valor base para estar definindo qual é a leitura necessária para que ele acione. Então, dentro das definições, começa a estrutura, tem uma função se o estado for maior que 500, ou seja, se a leitura do LDR for maior que 500, então o Digital Writer, né, vai pegar a porta LED, qual é a porta LED? A10, e vai ligar. Ligar o quê? Ligar a luz. Se não, se caso for o contrário, se for menor do que 500, então o Digital Writer pega a porta LED e desliga ou não manda corrente. Então tem essas duas funções. Na primeira, ele vai pegar a porta digital, que no caso é a 10, e vai mandar energia para ligar o LED. Caso contrário, vai pegar a porta LED e não manda energia, baseado no estado do LDR, da leitura que ele vai fazer no LDR. Então vamos executar. Executou, está aceso. Por quê? Porque o valor está maior do que 500. Então vamos aumentar a quantidade de energia ou de luz. Quanto maior a quantidade de luz, o LED vai apagar. No caso desse, vai ser baseado na quantidade de luz. Quanto maior a quantidade de luz, não precisa acender a luz do ambiente. Conforme vai escurecendo, ele aciona a luz. Então, imagine que você tem uma casa inteligente, durante o dia, as luzes ficam apagadas. Mesmo que você queira, a luz não acende. E conforme vai escurecendo, a lâmpada vai acendendo. Então, tem essas funções. Então, é simples de fazer, pode ser feito. Por exemplo, para ligar, esse mesmo esquema pode ser feito para ligar uma TV. Por exemplo, quando chegar à noite, ligar a TV. Quando chegar à noite, ligue os borrifadores do jardim para aguar o jardim. Quando for à noite, acione as luzes da varanda. Então, esse sensor, ele capta a quantidade de luz e, baseado na programação, ele aciona um outro objeto, no nosso caso o LED, mas poderia ser ligar um outro equipamento qualquer. Bem, gente, não lembro se eu mostrei para vocês, mas lá no slide encontra o site do arduino.cc. E aqui no site nós temos a parte de documentação e referência da linguagem Arduino. Aqui nós poderemos encontrar as funções, entradas e saídas, funções matemáticas, números aleatórios. Nós temos as variáveis que são utilizadas no Arduino, tipo write low, que a gente utiliza para acionar, ligar e desligar, por exemplo. Nós temos as estruturas, né, a linguagem baseada no C++ ou C++. Então, na dúvida, quer saber, por exemplo, spin mode, de entrada e saída, vocês podem acessar e podem ver toda a descrição de utilização. A sintaxe, como utilizar, os parâmetros. Então, qualquer dúvida do Arduino, você pode encontrar os códigos prontos com alguns exemplos de utilização.
e com as devidas explicações. Então é só para que vocês possam conhecer também. Eu falei tanto do semáforo e queria mostrar para vocês o resultado. Então, foi criado um semáforo. Esse semáforo é como se nós estivéssemos em um cruzamento. Esse semáforo eu fiz algumas subdivisões. Esse semáforo utiliza o Arduino, utiliza a protoboard e utiliza os pinos digitais. Além dos pinos digitais, usa o pino GND, que é o terra, ou o negativo de alimentação. Temos os LEDs, temos os fios e temos os resistores. Os fios eu utilizei com a cor referente ao LED, que será acionado. Então, só fiz a ligação. Na codificação, para o primeiro semáforo, que vai ser esse, eu chamei, de LED verde, pino 13, LED verde 2, LED amarelo 2 e LED vermelho 2, com os pinos 10, 9 e 8. Então, 10, 9 e 8. O semáforo, o terceiro, eu utilizei LED verde 3, pino 7, LED amarelo 3, pino 6, e LED vermelho 3, pino 5. E a mesma coisa eu fiz com LED verde 4, LED amarelo 4 e LED vermelho 4. E para cada LED eu especifiquei a porta. E após isso, iniciamos o programa. E no programa nós utilizamos o pin mod e dizemos que utilizaria o LED verde, porta 13. Tivemos também o pin mod e assim eu fui dizendo e disse que utilizaria a função de saída, parecido com o exemplo anterior que eu mostrei. Depois que eu disse qual seria a função de cada pino, especifiquei que eram todos de saída, eu iniciei o programa, ou iniciei o loop, a parte de verificação. Para isso, eu utilizei o Digital Writer, fazer leitura, disse que seria para qual LED e disse que ele teria a função write, no caso, ligado. Eu inicio o programa com os pinos com o LED verde, que está ligado na porta 13, ligado. Só que, quando eu ligar esse LED, quando eu ligar o verde do semáforo 1, ele vai ter que ligar o vermelho do semáforo 2, semáforo 3 e semáforo 4. Acende o verde 1 e acende o vermelho dos demais. Claro, o vermelho do 1 ele não vai ser aceso, porque acende o verde e acende o vermelho dos outros. Então, quando isso, ele vai contar 5 milissegundos. Então, vai permanecer 5 milissegundos, ou seja, 5 segundos. Em um semáforo normal, esse valor é em torno de 30 segundos. Por que não botei 30 segundos? Porque iria demorar muito a visualização. Então, ele vai contar 5 segundos. Quando contar 5 segundos, ele vai ligar, vai acionar, vai desligar. Quando contar os 5 segundos, ele vai desligar o verde e vai ligar o amarelo. Só que ele não vai permanecer com o amarelo ligado. Então, ele vai ser acionado meio segundo. Meio segundo liga, meio segundo desliga. Meio segundo liga, meio segundo desliga. O que é que isso vai acontecer? Ele vai ficar ligando e desligando, vai ficar piscando. Então, ele vai ficar piscando até quando ele apagar e acionar o vermelho. Quando ele aciona o vermelho,
automaticamente ele vai ligar o verde seguinte. Vai ligar o LED verde, ou semáforo verde do 2. Ao mesmo tempo que desliga o vermelho 2. Quando ele aciona o LED verde, ele vai automaticamente desligar o vermelho. E, por último, ele desliga o vermelho 1. Então, ele desliga o vermelho 1, aciona o verde e desliga o vermelho do 2. E assim sucessivamente. Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento com o semáforo 2. No semáforo 2, ele vai ligar o verde 2 e vai ligar o vermelho 1, vermelho 3 e vermelho 4. Quando ele desligar o verde, ele vai fazer a mesma coisa. Vai piscar o amarelo, vai fazer com que o amarelo pisque. E quando ele desligar definitivamente o amarelo, ele vai acionar o vermelho. Quando ele acionar o vermelho do semáforo 2, ele vai ligar o verde do semáforo 3. Como vai desligar o vermelho do semáforo 3? Porque o verde vai estar ligado, o vermelho tem que estar desligado. E isso vai desligar também o vermelho do semáforo 2. Desligou o semáforo 2, automaticamente vai ser acionado o verde 3. Quando acionar o verde 3, vai acionar o vermelho 1, o 2 e o 4. E assim sucessivamente vai ser o procedimento para fazer com que o semáforo acenda e desligue. A única diferença é que no semáforo 4, o delay não vai demorar 5 milissegundos como acontecia nos anteriores. Por que que não vai acontecer? Porque quando ele sair desse loop, ele vai voltar para o início, para início da execução. Então, se ele demorar 5 milissegundos lá, com mais 5 aqui vão ser 10 milissegundos em apenas o semáforo 1. E nós não queremos que aconteça isso. Então, o tempo aqui vai ser 0. Terminou isso aqui, ele já entra na execução do primeiro semáforo. E assim funciona o nosso semáforo. Então, vamos fazer a simulação. Vou esconder o código. Fazer a simulação. Verde, os vermelhos acesos. 5 segundos. Passa para o amarelo. Amarelo vai piscar algumas vezes. Acionou o vermelho, apagou o vermelho do outro, acendeu o verde. Conta os 5 segundos, aciona o amarelo, vai ficar piscando de alerta. Passa para o vermelho, acendeu o verde e apagou o vermelho. Contou os 5 segundos, acendeu o amarelo, vai ficar intermitente, piscando. Quando acionar o vermelho, aciona o verde. Acionou o verde, passa os 5 segundos e os outros vermelhos acesos. Ficou intermitente, acionou e assim segue todo o ciclo novamente. Às vezes dá uma demoradazinha na passagem de um por outro, porque como está usando o simulador, então pode acontecer essa parte. Então, é basicamente isso e valeu!